O consumo de suplementos alimentares é muito comum entre pessoas que fazem atividade física. Mas a forma certa de usar esse recurso traz muitas perguntas. A repórter Aline Aguiar está com um médico especialista em esportes e vai ajudar a gente agora a esclarecer algumas dúvidas. Boa tarde, Aline. Isabela, boa tarde para todo mundo. Como o próprio nome diz, os suplementos eles servem para suprir ou complementar alguma necessidade alimentar. Eu vou conversar com o Dr. Levemar Rocha, endocrinologista, especialista em medicina esportiva, e vai tirar as dúvidas da gente, né, doutor? O suplemento ele é indicado em algumas situações. O problema é o excesso? Isso aí, boa tarde, Isabela, boa tarde, Aline. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E suplemento é isso, suplemento é para complementar alguma coisa que esteja faltando. Por exemplo, a gente tem uma falta, alguma patologia que leve a alguma falta de um macronutriente, um carboidrato, uma proteína, nós vamos ter que repor. Se estiver faltando uma vitamina, hoje está muito na moda, né? A vitamina D3, o zinco, o selênio, nós também vamos precisar de repor esse alimento. Mas o excesso dessa reposição que é o problema? É a indicação. A gente precisa de lembrar que, por exemplo, quando a gente está repondo uma proteína, a gente não pode levar essa proteína em excesso. Em alguns casos, a gente precisa de usar essa proteína. A gente vai precisar desse suplemento. Por exemplo, aquela pessoa que não tem tempo de comer. Ela passa o dia inteiro, o jornalista, o médico, o advogado, o juiz, nós vamos ter que suplementá-lo naquele momento do trabalho. Então, a gente complementa essa alimentação dentro de uma dieta balanceada. Cada um tem a sua necessidade e a gente tem que ir repondo essa necessidade de cada um, né? Na sua idade, a criança muitas vezes vai precisar de algo a mais para poder estimular no crescimento. Doutor, e muita gente que pratica atividade física também, né, usa aí os suplementos. E a gente tem algumas dúvidas, como a da Tamara. Vamos ver? Gostaria de saber, né, qual é a relação do suplemento, né, com os batimentos cardíacos, se ela acelera muito, qual que é o risco que pode trazer para a minha saúde? E aí, doutor? Boa pergunta da Tamara, né? O grande problema é que a gente tem que estar olhando os rótulos. Esse suplemento que a Tamara está falando, ele pode conter algumas substâncias que são termogênicos, que vão aumentar o metabolismo. Com isso, vai aumentar a frequência cardíaca, a gente chama de taquicardia. Então, vamos olhar o que tem nesse suplemento. Então, ele tem que ser prescrito por uma nutricionista esportiva, por um endocrinologista, por alguém que esteja apto para fazer essa prescrição. Então, para ela, vale a pena dar uma olhadinha nesse rótulo se tem esse termogênico lá. Agora, a Eliane tem uma dúvida com relação ao horário. Ela toma também um suplemento. Vamos ver. Costumo tomar depois do treino e antes de dormir. Então, não sei se, de repente, tem alguma outra forma de tomar melhor esse suplemento, um horário, uma quantidade. A gente tem, Elaine, vários tipos de suplementos, né? Então, se você quer tomar o suplemento, você quer ingerir. Você vai estar falando provavelmente do suplemento à base de proteína. Então, você pode optar, eu não quero tomar o suplemento. Pode comer um omelete, pode comer uma carne, pode comer um bife, pode fazer dessa forma. Agora, o horário é a hora que naquele seu dia esteja faltando. A gente tem alguns tipos de suplemento que tem uma ação mais a longo prazo. Então, tem que saber o seu caso direitinho para saber se esse da noite ele vai ser necessário. Que ninguém tem que acordar durante a madrugada para estar alimentando. Aquele atleta que precisa de muita proteína, nós vamos ter que aumentar bastante essa ingesta dele. A Mariade tem outra dúvida. Eu tenho dúvida sobre o termogênico, porque algumas pessoas falam que ele causa problema cardíaco, essas coisas. Então eu gostaria de tomar, mas eu tenho dúvida. O termogênico é aquele que nós falamos na primeira pergunta. O termogênico pode sim acelerar a sua frequência cardíaca. E se tiver algum problema cardíaco, a gente pode ter alguma complicação sim. Doutor, então, muitíssimo obrigada pelas orientações, né? Respondendo às dúvidas aqui também dos telespectadores. E como ele disse antes, gente, para tomar um suplemento tem que consultar ou um médico ou um nutricionista. Isabela, com você. Obrigada a vocês. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Nós vamos saber agora quais são os destaques